Olá, meus irmãos, muita paz para todos. Nós faremos mais um estudo aqui hoje e selecionamos uma passagem que há no Novo Testamento, que é bem curtinha, com poucos versículos, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. E essa mesma passagem foi selecionada por Allan Kardec na época da codificação da doutrina espírita, está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o nome da passagem que eu falo é Zaqueu, o publicano. É a história, um pedacinho da história de Zaqueu. Embora curta a passagem, embora muito rica de ensinamentos, muito rica mesmo, eu não entendo por que ela é pouco comentada. Deveria ser mais explorada porque tem muitos ensinamentos, tem muito conteúdo nesse episódio que houve entre Jesus e Zaqueu. Resumidamente, o que quer dizer? Jesus estava na cidade de Jericó, atravessando a cidade de Jericó, e havia uma multidão acompanhando Jesus. E nessa multidão havia entre as pessoas um homem baixinho, ele tinha baixa estatura, que era Zaqueu. E Zaqueu estava ali para poder ver Jesus, ele queria ver Jesus. Ele não conseguia, que a multidão atrapalhava. Então Zaqueu teve a iniciativa de sair daquela multidão, ele correu na frente, subiu em uma árvore e ficou lá esperando Jesus passar. Aí quando Jesus passou, uma situação inusitada para Zaqueu. Jesus viu Zaqueu e falou com ele, falou: Zaqueu, pode descer dessa árvore, vai para sua casa e se prepare, porque eu vou ficar na sua casa, eu vou hospedar lá hoje. As pessoas estranharam aquilo, mas Jesus foi e depois deu uma grande lição. Ficou na casa de Zaqueu e, conversando com Zaqueu, Zaqueu teve uma conscientização de seus atos errados e prometeu a Jesus que tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía, ele distribuía com os pobres. E Zaqueu prometeu mais ainda, falou: Jesus, se alguém tiver sido prejudicado por mim, eu vou dar 4 vezes mais para essas pessoas que prejudiquei. E aí encerra a passagem. Não é uma parábola, é um fato real isso que aconteceu. Então, destrinchando toda essa ocorrência, aí mora a riqueza, aí mora o ensinamento. A propósito, todos os fatos do Novo Testamento, quando nós contextualizamos, aplicamos para a nossa vida moderna e quando nós entendemos a profundidade de quando houve a ocorrência, isso fica muito mais rico para a gente. É aí que a gente percebe que tem muitos ensinamentos, como há nessa passagem. Primeira coisa a entender é o que Jesus estava fazendo por Jericó. Deixa muito claro São Lucas que Jesus estava atravessando Jericó, passando por Jericó. Aí já mora uma grande diferença, que Jesus, ele não perambulava à toa pelas terras da Palestina. Ele não fazia isso. Tudo tinha um propósito. Então ele estava atravessando Jericó, indo em direção a Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém? Ele estava exatamente indo ser julgado. E Jesus, o homem naquele potencial de conhecimento que tinha, inclusive com as premonições, não, as certezas que ele tinha do futuro, ele sabia o que ia acontecer após o seu julgamento, sabia o resultado do julgamento. Ele sabia que seria condenado e levado à pena de morte, com requintes de crueldade, como de fato aconteceu. Ele já veio para cá preparado por Deus para a missão que ia acontecer e sabia dos óbices que enfrentaria. Um deles, a morte trágica e com uma condenação altamente covarde e injusta, como aconteceu. Ele sabia daquilo. Então, sabendo disso, vamos imaginar como que estava a intimidade de Jesus naquele momento que ele atravessava Jericó. Vamos comparar conosco. Se alguém aqui que está ouvindo essa exposição já teve a experiência de passar por um tribunal, por um julgamento, entende direitinho o que significa essa aflição que antecede o tribunal, que antecede a audiência. É muito desgastante emocionalmente. Mas quem não experimentou isso ainda, vamos pegar uma outra situação, fazer uma analogia, uma situação que leva a nossa emoção a ser testada. Um exemplo muito bom é o enfrentamento do óbito.
quando uma pessoa muito próxima da gente, um familiar nosso, uma pessoa muito querida morre. E nós ficamos sabendo daquele óbito ali, ficamos abalados com aquele óbito e vamos ao velório. O primeiro contato com a pessoa que morreu, o primeiro contato com o corpo da pessoa que morreu. E isso causa muita angústia. Nós somos movidos pela vontade de ver, mas ainda com a barreira muito grande do não querer ver aquela realidade. É isso que acontece, essa dualidade muito forte na gente, acompanhada de tristeza pelo passamento da pessoa que se foi. Então imagina, pessoal, a gente numa situação dessa, uma pessoa muito querida nossa morreu, tivemos a notícia desse óbito e vamos ao velório. Como que nós estamos emocionalmente nesse momento? Fragilizados, tristes, angustiados, nós não pensamos em outra coisa a não ser aquilo, atrapalha a gente querer comer, querer dormir, querer se vestir direito, então prejudica tudo. Aí imagina, numa situação como essa, uma pessoa chega até nós e fala assim: eu quero que você me dê um conselho agora. Eu terminei com a minha namorada, eu queria um conselho seu, o que eu devo fazer? Isso não cabe pra gente, porque o nosso problema é tão agudo que aquele conselho que a pessoa quer, a gente nem consegue imaginar aquilo. A gente não consegue ser pleno em outras coisas, né? Porque a expectativa ruim está dentro da gente. Então imagina Jesus. Claro que era um ser bastante sublime, Jesus, bastante superior a todos nós. Mas ele também tinha o componente humano e ele carregava, sim, suas aflições consigo. E mesmo assim, ele era abordado por uma multidão que queria ver Jesus, ser curada por Jesus, ouvir conselhos de Jesus, e assim vai. E ele conseguia corresponder. Na aflição que sabia da perspectiva da morte próxima, ele conseguia consolar as pessoas que estavam perto dele. Essa multidão passou a representar um sério problema para Jesus. Onde ele ia, tinha pessoas atrás dele, não importando com a situação dele. Ele estava com fome, estava cansado, queria descansar, queria dormir, falou demais já e tinha que poupar a voz. Ninguém preocupava com isso. Queriam extrair de Jesus o máximo que pudessem. E ele correspondia porque era o amor em pessoa. Então na multidão havia Zaqueu, que era um homem baixinho, e havia também um cego, Bartimeu, que queria também ter contato com Jesus, o cego. O cego ficava gritando: Jesus, eu estou aqui, me ajuda, Jesus. E Zaqueu na multidão querendo ver Jesus. Aí dois homens em situação social tão diferente, que era o cego pobre e Zaqueu, que era um homem rico, os dois com a mesma necessidade que era ter contato com Jesus. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um publicano, era um cobrador de impostos. Ele era um judeu também, como aquelas pessoas da região da Palestina, mas ele trabalhava para os imperadores romanos. E Zaqueu era um homem muito odiado por causa disso, porque os judeus viam Zaqueu como um traidor e não conseguiam ver Zaqueu, queriam agredir Zaqueu, porque Zaqueu ele era caprichoso na cobrança dos impostos, ele era muito injusto, ele era muito radical com aquelas pessoas dele, em nome das conveniências que ele tinha pelos imperadores romanos. E aquele povo sofria demais. Para aquele povo pagar imposto era uma coisa difícil, porque eles eram pobres. E os romanos não tinham clemência, arrancavam o que podiam, os impostos eram caros. Se não tinham dinheiro para pagar, eles tomavam pedaços de terra, propriedades, tomavam um jumento que a pessoa tinha, e eles iam ficando mais pobres, espoliados, sem condição de repor. E Zaqueu fazia isso com capricho. Tão caprichoso que ele foi promovido a chefe dos cobradores. Era um excelente cobrador, então foi levado à condição de chefia dos cobradores, por tão maestria que ele tinha para fazer aquilo ali. Aí passou a ser mais odiado ainda pelos seus compatriotas, pelos judeus. Era tão sério isso que Zaqueu tinha que andar com guarda-costas. Tinha dois seguranças que andavam com Zaqueu, para proteção do risco de ser atacado. Mas assim era Zaqueu. Aí naquela multidão, Zaqueu, querendo ver Jesus, não conseguia, saiu correndo na frente, desviou da multidão, sabia por onde Cristo ia passar, subiu na árvore e ficou lá quietinho esperando para ver Jesus. O que motivou Zaqueu a querer ver Jesus? O querer ver Jesus já denunciava uma vontade de transformação que estava acontecendo com aquela pessoa.
Ninguém queria ter contato com Jesus à toa. Jesus atraía Zaqueu porque tinha conteúdo. E Zaqueu estava desgostoso com as coisas que vinha praticando. Então correu para ver Jesus. E Jesus entendia aquilo. Jesus, embora não soubesse, não tivesse contato com cada uma das pessoas, ele conhecia as pessoas. É um ser que, na sua superioridade espiritual, ele conseguia identificar cada um e ver a intimidade das pessoas. Ele sabia o conteúdo que cada um possuía. Quem estava triste, quem precisava mais, quem era egoísta, quem era mesquinho. Ele via o espírito humano. Ele não via a fachada material, o rosto físico. Ele via, sim, a amplitude espiritual de cada pessoa na sua maior transparência que existia. Então ele identificou Zaqueu na multidão e, revelando para Jesus as fragilidades morais que Zaqueu possuía, ele falou com Zaqueu: desce dessa árvore, Zaqueu, pode ir para sua casa e prepara, porque hoje eu vou dormir, vou me hospedar na sua casa. Essa foi uma situação que colocou Jesus em julgamento pelas pessoas. As pessoas recriminaram Jesus. Recriminaram Jesus porque não entenderam por que ele ofereceu, porque ele se convidou para ficar na casa de Zaqueu. Ele tinha tudo quanto é lugar para ficar, mas resolveu ficar na casa daquele homem tirano, aquele homem odiado, aquele homem mesquinho, que promovia maldade, que dilapidava o patrimônio das pessoas pobres, porque Jesus escolheu justamente esse mesquinho para ficar na casa dele. E Jesus, que não distinguia classes sociais, para Jesus, escolher Zaqueu não foi um jogo de conveniência, porque Jesus, ele não tinha intenção de ficar numa casa com conforto, para ele tanto faz. Dormir no travesseiro macio de cetim, com lençol de cetim, era a mesma coisa que botar a cabeça numa pedra, ou dormir no chão sem travesseiro. Ele dormia o mesmo tipo de sono, ele não fazia questão de luxo, ele estava muito acima dessas coisas, mas escolheu Zaqueu. E não foi pela opulência, pela riqueza da casa, bem longe disso. Jesus tinha um propósito com aquilo. Ele foi atrás de Zaqueu, para ficar na casa de Zaqueu. Por que será? Fazendo uma analogia, no nosso tempo de hoje, seria como se hoje, mês de março que estamos agora, né? Uma coisa horrível está acontecendo com o mundo hoje, que chama a atenção de todos e apagou boa parte do olhar para outros fatos. Eu estou me referindo à guerra da Rússia com a Ucrânia, que acaba sendo uma guerra da Rússia com todo o mundo ocidental. É uma coisa incongruente com o nosso tempo. Essa guerra, fazendo um parêntese aqui, é uma coisa altamente brutal, grosseira, que não cabe mais em nossos dias. Não cabe mais essa batalha hoje. Isso aí anda totalmente à contramão do bom senso, numa fase em que está a humanidade, uma fase de tanto conhecimento que nós estamos, e ainda mais nos dias de hoje, depois que nós conhecemos já os efeitos de guerras, de grandes guerras, o que foi a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Principalmente a Europa, que foi o palco dessas ocorrências, o palco mais recente da Segunda Guerra Mundial, com aqueles efeitos desastrosos que houve. Na cabeça, na mente dos europeus, uma nova guerra é algo drástico, muito mais do que para a gente aqui, que nós não vivemos isso tão de perto. Eu digo tão de perto como palco territorial das batalhas. O Brasil, embora tenha participado, não teve guerra aqui dentro do Brasil, a Segunda Guerra Mundial, a qual me refiro. Então essa guerra é algo incongruente. E nessa guerra há um personagem principal, que é o presidente russo, Vladimir Putin. Esse homem está sendo odiado por boa parte do planeta. Ninguém compreende o porquê dele tomar essa atitude. Há as razões históricas, as razões econômicas, as razões de proteção de fronteira, né? A questão da OTAN querer colocar a Ucrânia, que é um território próximo à Rússia, a OTAN foi feita para proteção contra a Rússia. Tudo isso existe explicação, mas não há uma explicação moral, não há uma explicação de sensatez para justificar o porquê dessa guerra, porque ela não é cabível mais. Então, Vladimir Putin é o personagem principal, porque é o presidente da Rússia, é o agente promotor dessa batalha que está acontecendo. Então, por analogia,
Esse homem, odiado por muitos do planeta, rechaçado por muitos do planeta, é alvo de sanções presidenciais de vários países contra a Rússia, que está inclusive quebrando economicamente o país dele por causa disso, dessa decisão de invasão da Ucrânia. Esse mesmo homem, se Jesus estivesse aqui na Terra hoje fisicamente, escolhesse Vladimir Putin, vai para sua casa, eu quero dormir lá com você hoje, quero ficar em sua casa. Como Jesus seria interpretado? Da mesma forma como foi interpretado pelas pessoas que viram escolher a casa de Zaqueu. É claro que é uma proporção bem diferente, mas é uma comparação altamente fiel ao que está havendo hoje. Então Jesus escolher a pessoa que está, entre aspas, perdida, a pessoa que está moralmente comprometida. Ele escolheu Zaqueu. Ele escolheria hoje pessoas de moral questionável. Ele faria isso também. Porque para Jesus não havia diferença entre os espíritos. Ele amava e ama por igual. Ele vê em cada pessoa o potencial de regeneração, de rever conceitos e recuperar suas fragilidades comportamentais. É assim que Jesus encara cada pessoa. Então escolheu Zaqueu, foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu deve ter preparado um jantar especial para Jesus, uma cama boa para Jesus dormir, mas o mais importante não foi isso, foi o bate-papo que houve entre Zaqueu e Jesus. A gente, quando recebe um hóspede em nossa casa, a gente conversa com o hóspede, bate papo, pergunta como está, pede notícia de pessoas conhecidas, de parentes, né? E quer extrair desses hóspedes bons momentos, uma boa convivência. E Zaqueu fez isso com Jesus também e vice-versa. Jesus deu a Zaqueu a oportunidade dele se abrir, dele mostrar o seu coração, e Zaqueu mostrou arrependimento pelos atos que fazia na cobrança dos impostos. Zaqueu havia então conscientizado do mal que fez a muitas pessoas e entregou isso para Jesus. Jesus então mostrou para Zaqueu que havia oportunidade regenerativa. Você errou até agora, Zaqueu, mas de agora para frente você pode começar a acertar. Você tem possibilidade de modificar, de mudar o curso da sua vida e refazer a situação dessas pessoas. Zaqueu entendeu direitinho o recado e falou para Jesus: a partir de hoje eu vou dividir aquilo que eu possuo de riqueza. E as pessoas que eu prejudiquei, ele sabia então que tinha prejudicado pessoas. Ele sabia que deixou muito pai de família na pobreza, naquela usura para arrecadar coisa material e enriquecer o Império Romano e, por consequência, ele pegar também as comissões disso e ficar rico pessoalmente. Para eu ficar rico, eu destruo as pessoas com quem eu convivo. Era isso que ele praticava. Então, ele, sabendo que prejudicou aquelas pessoas, ele falou: eu vou agora atrás das pessoas a quem eu prejudiquei mais e dar até um quarto do que eu possuo. 4 vezes mais. Um quarto não. 4 vezes mais do que eu possuo. Fez a promessa e mostrou para Jesus uma transformação moral. Ele mostrou estar caminhando para a reforma adequada da sua intimidade, que era refazer o mal que ele havia praticado. Então, na multidão, 2 pessoas pobres de Jesus, que era o cego Bartimeu, pobre literalmente, inclusive economicamente, que ser cego naquela época era uma situação de rechaço social total. E Zaqueu, que era rico, na mesma condição espiritual que Jesus. Jesus atendeu aos dois. Ele deu a Bartimeu a possibilidade da recuperação física e a Zaqueu a recuperação moral. Esse é o ensinamento que acontece e, como falei, nós enriquecemos isso se colocarmos em analogia com a nossa vida. Nós precisamos saber aplicar as passagens do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, à nossa vida de hoje. Isso é a oportunidade, é a chance de enriquecimento espiritual. Como se não bastasse o Novo Testamento, Allan Kardec recapitulou essa ocorrência no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou como um dos capítulos para a codificação, porque julgou importante isso sim, e realmente é importante. Então, colocando em nossa vida, muitas vezes nós comportamos como Zaqueu. Não
porque somos cobradores de alguma coisa, às vezes nem mexemos com dinheiro, mas nós cobramos muita coisa das pessoas, seja materialmente, seja emocionalmente, endividamos as pessoas moralmente por causa de nós cobramos favores que fazemos, nós cobramos reconhecimento, nós praticamos mesquinharia sim. Levamos vantagem em muita coisa que não era para levar, nos colocamos na frente de situações em vez de praticar a humildade e assim fazemos. Muitas vezes na vida nós praticamos também, nós somos a multidão que obscurecia a chegada de Zaqueu e de Bartimeu até Jesus. O que é ser aquela multidão? Ela representava muito. Aquela multidão, ela foi denotativa, ela foi real aquela multidão. Eram pessoas colocando obstáculos para o acesso até Jesus. Mas a multidão, ela tem também uma conotação em nossa vida. O que são as multidões que atrapalham a gente chegar até Jesus? São as conveniências nossas. Quantas vezes, em nome da conveniência, do comodismo, nós não vamos até Jesus? Eu tive a percepção que eu estou errado mesmo, eu preciso fazer algo diferente em nome do meu próximo. Seja o próximo que eu não conheço, o próximo que está com fome lá que eu não sei quem é, ou um próximo mais próximo, até dentro da minha casa. Não, mas hoje está chovendo, hoje eu vou ficar em casa quietinho, meio que eu estou muito cansado, estou com dor de cabeça. Não, vou tomar uma analgésico, vou quietar. Eu quero ver minha novela na televisão, então eu não vou sair hoje não. Tudo isso são obstáculos. São obstáculos que impedem a chegada até Jesus. E nós, muitas vezes, construímos obstáculos para a gente poder se amparar como pretexto, como desculpa. Então, os obstáculos também. Outra situação importante para reflexão era a preservação da sua disponibilidade de Jesus quando as pessoas procuravam ele, mesmo que ele, como pessoa, estivesse enfrentando um problema maior. Mas ele se mostrava disponível para ajudar quem precisasse. E nós, quantas vezes priorizamos a nossa conveniência? Eu estou com a unha do dedo quebrada e não posso, preciso de paparico, de mimos e tudo mais, e não olha a situação de uma pessoa que está em situação muito pior do que a minha. E por aí vai. Então, muitas reflexões essa passagem nos permite, muitas mesmo. Eu convido todos a conhecê-la, a ler. Se a gente for ler essa passagem do Novo Testamento, é uma leitura que demora 2 minutos, ou menos que isso. São 10 versículos curtos, mas não basta a leitura, sim o aprofundamento na reflexão de tanta coisa que ela permite. Se quisermos mais comentários sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec comenta também essa passagem e mostra muita profundidade que há na interpretação. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, convido todos a essa reflexão, ela é importante. Agradeço a todos pela paciência da escuta e desejo também muita paz, muito sucesso, muita motivação. Sucesso nos nossos empreendimentos morais, para que tornemos melhores, um pouco melhores a cada dia, com firmeza, para enfrentarmos as dificuldades que o mundo nos oferece, inclusive nossas dificuldades pessoais. Que saibamos vencer cada uma delas pouco a pouco, e nisso está a grande beleza e o verdadeiro sentido da vida. Muito obrigado e muita paz.